Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos ter aqui uma introdução sobre janelas modais, aí utilizando o Bootstrap 5. Bom, janelas modais são muito utilizadas em todos os tipos de sistema. Uma hora ou outra você vai se deparar com elas. E é relativamente simples a gente implementar dentro do nosso sistema, ou de qualquer sistema que você tenha. Por exemplo, porque a gente sabe que o Bootstrap já tem isso pronto. E eu mostrei também até que o Gbox tem pronto também a janela modal e existem diversos plugins prontos. Aí basta você implementar e utilizar aquele que melhor se enquadre aí ao seu projeto. Então vamos lá, para quem não conhece, antes de entrar aqui no Bootstrap, então ao invés de abrir aí um link, ou seja, a nossa página aqui, por exemplo, o formulário Fala Conosco, a gente vai utilizar modal. Então quando eu clicar aqui no link Fale Conosco, ele vai abrir uma janelinha e através dessa janelinha que o formulário vai ser utilizado, ou seja, vai ser preenchido aí pelo usuário. Então vamos ver aqui o Bootstrap, estou na página inicial, vamos aqui ó, rapidamente em Doc, isso aqui vocês já devem saber de letra. Então aqui em componentes a gente tem aqui modal. Então tem toda a leitura aí que vocês claramente devem fazer, mas aqui tem um exemplo, então um exemplo estático aqui de como ela vai abrir. Eu particularmente gosto mais do estilo, né, da janelinha modal do Bootstrap do que do Gbox, enfim, de que de algum outro plugins, mas é questão de gosto, né? E aí a gente tem aqui ó, um exemplo real. Então se eu clicar aqui, ó, perceba que ele abriu aqui para mim a janelinha modal. Então eu posso seguir para frente, né? Ou posso fechar. Enfim, e esses botões você deixa se você quiser ou não. Então vou mostrar a implementação mais simples possível que a gente possa ter aqui, que é o seguinte. Então aqui, ó, a gente vê aqui no botão ou nos links ali abaixo, vocês podem ver depois, tá? Cada um desses vai ter um exemplo aí de modal que você queira. Aí você vai personalizar de acordo com o seu gosto, né? Mas aqui, do jeito mais simples, a gente tem aqui, ó, a gente tem que adicionar esses atributos aqui, ó. Então, o DataBS Toggle e o DataBS Target. Então tá aqui. Então vou só copiar isso aqui, ó, Ctrl C. Você também pode manter o link do modal e também o link, né, do URL para alguma página que você queira, independente. Então aqui, voltando ao nosso projeto, então aqui no rodapé, deixa eu voltar aqui na home, vou deixar aqui na home, vou descer ali embaixo, porque eu só tenho o link aqui, embaixo, não fala conosco, né? E vou colocar aqui, que é no rodapé. Você pode colocar onde você quiser, depois da janelinha modal, inclusive fazer um include, colocar com uma pastinha componentes, ou pasta modais, né? Tem muitos projetos que está escrito uma pasta modal, e lá eles colocam todos os formulários ali para que sejam abertos aquele modal. Enfim, a organização de projeto, como a gente tem a nossa arquitetura MVC, você que decide como você quer organizar esses pequenos pedaços. Mas aqui então, deixa eu abrir até maior aqui, no link, Fale Conosco, ao invés de ter aqui a URL, eu posso colocar simplesmente aqui então uma tralha, ou seja, eu não tenho mais a URL, eu não preciso dessa rota mais. E aí aqui onde você quiser, basta que tenha, deixa eu colocar aqui, ó, o colar. Então, data, BS, modal e o exemplo modal, como eu falei agora. Aqui, esse exemplo modal, você vai dar o nome que você quiser. É o ID que vai identificar a sua janela modal. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, contato. Então, contato modal, mas pode ser só contato. Enfim, fala conosco, é só o ID. Então, vai identificar aqui. Feito isso, basta então a gente colocar a nossa modal. Então, vou voltar aqui. Então, a gente tem um código aqui, ó, da modal. Posso pegar ele aqui, ó. E dou um Ctrl C aqui. E aí você vai colocar onde você quiser. Você pode colocar lá no topo, no arquivo index, enfim. Onde é que você quer que ele seja aberto. Nos casos está no rodapé, então eu vou colocar no rodapé mesmo. Então aqui abaixo, não precisa ser necessariamente dentro da tag footer, enfim, você pode colocar onde você quiser. Então eu vou colocar aqui embaixo, independente de onde seja. E esse modal aqui, ó, eu vou colocar aqui o nome para identificar, por exemplo, contato. Não é necessário, né? Mas é importante você estar identificando. Então aqui, ó, contato modal. Então esse ID aqui é o mesmo ID que a gente colocou aqui. Então, ó, contato modal, ou seja, o alvo, né? O target. Então você pega e coloca aqui. Aí você pode colocar, exemplificando aqui esse ARA label, enfim, essas outras informações. Se você quiser, né? Obviamente, colocar. Então aqui é o mesmo daqui. Enfim, se você quiser identificar, senão você simplesmente apaga isso aqui tudo. Se você não quiser acessibilidade, enfim, você pode pegar esse aqui e apagar também isso aqui, esse ID que também não é necessário, e limpando o seu modal. Então vou deixar ele assim por enquanto. Perceba, eu vou salvar aqui, ó.
Salvei. Lá no nosso projeto, deixa eu voltar aqui. Vou clicar aqui em Fale Conosco. Perceba que já temos então a nossa modal implementada. Então você percebe o quanto é simples a gente colocar aí uma janela modal. E aí, obviamente, você vai personalizar ela do jeito que você quiser. Vou voltar aqui. Então, o Varela não precisa dessa div aqui embaixo, esse modal footer. Se você quiser, você mantém, né? Dependendo do que você for fazer, é importante ter, mas no nosso caso não, não preciso. Então, vou tirar aqui. Então, só tenho a div aqui, ó, o modal body, ou seja, o corpo. E aqui eu vou colocar Fale Conosco. Fale Conosco. E aí aqui no body, obviamente, que vai ficar o corpo. Ou seja, o corpo do quê? Corpo do meu formulário ou do conteúdo que eu quero ali dentro da minha janela modal. Então aqui, na minha view contato, eu vou pegar simplesmente o meu formulário inteiro. Então venho desde lá do form, vou pegar desde o flash aqui. Às vezes eu queira, em algum momento, dar uma mensagem ali também. Eu falei se pode combinar ou não. Isso aqui nem decide. Então vou vir aqui, ó, vou copiar meu formulário inteiro. Ctrl C, volto aqui e jogo dentro aí dos 3 pontinhos, jogo aí meu formulário. Simples assim. Salvo aqui, volto lá para o nosso projeto. E agora clicando aqui, ó, perceba que bacana, a gente já tem nossa janela modal aí. E aí você pode ir personalizando depois como quiser, né? Mudar aqui a cor do fundo aqui no topo, enfim. O que você quiser. E a gente já tem nossas validações. Então se eu clicar aqui em enviar mensagem, já está validando aqui. Mas perceba que ao clicar aqui, ó, estou clicando e perceba que o nosso loading, a nossa tela de loading, ela está por baixo da nossa janela modal. Não sei se vocês se lembram ou notou, como eu falei lá, a gente tem a propriedade ZIndex ali do CSS, que é como se fosse um embaralhamento. Ou seja, quanto maior aquele número, maior vai ser o level por cima aqui. Então perceba que a modal está aqui com um número maior do que o meu CSS ali atrás. Ou seja, o meu CSS do load. Então lá no nosso estilo, perceba que eu tenho aqui, ó, o número 10. A modal está com um número bem maior. Então eu posso tentar, por exemplo, aqui, ó, 100. Pode ser que no seu projeto, se você colocou um número alto aqui, nem aconteça isso, né? Então aqui, se eu clicar aqui, clicar em enviar, perceba que ele continua ali abaixo. Então vou aumentar aqui para 39, ó, 999. Vou salvar, voltar aqui rapidamente, clicar em enviar, perceba que continua abaixo. Então vou colocar um número maior do que 1000, por exemplo, 10, 50, sei lá. Volto aqui, vou tentar novamente, clico aqui, ainda continua por baixo, vou aumentar aqui para 10,99. Vou salvar, volto aqui e perceba que agora, ó, o meu loading está por cima. Que ele está muito rápido as validações aqui, né? Poderia até diminuir aqui, clicando aqui, ó, inspecionar. Você pode mudar para você testar essas velocidades também, se você quiser. A gente tem aqui, ó, deixa eu abrir aqui a tela maior. Network, a aba Network, tá vendo? E aqui, ó, aqui você pode mudar a velocidade. Aqui tá vendo? Nenhuma conexão aqui, ó, not trunk. Você pode escolher aqui, ó, alguma conexão bem devagar, por exemplo, aqui, ó, slow 3G, por exemplo, bem 3G fraco. Isso é importante, você vê, ó, já mudou ali, ó, tá com sinal de alerta, para você testar esse tipo de coisa aqui quando você tem algum efeito muito rápido, né? Então se eu clicar aqui, ó, e agora eu clicar em enviar, perceba, ó, como a conexão tá lenta, ele demora em enviar a requisição, mas perceba que está funcionando perfeitamente. Ou seja, a nossa modal está aqui por cima, bacana, a gente consegue cair nada enquanto a requisição não for feita e a gente tem a resposta. Tá? Só por questão de curiosidade mesmo. Então deixa eu voltar aqui para desabilitado. Então depois que você fez isso, a gente já tem nossa validação, já tem o nosso retorno. A única coisa que faltou fazer, caso vocês já não tenham feito, mas eu deixei pronto aí também, né, para vocês, como eu falei na hora anterior, caso tivesse algum sucesso, vocês poderiam criar esse retorno aqui, né, chamado sucesso lá. Então no controlador, posso até copiar isso aqui, ó, o nosso JSON. Vou fazer novamente. Ia copiar, mas não vou não. Então aqui, ó, por exemplo, na hora que der o sucesso, aqui, eu não quero redirecionar nesse momento. Eu quero simplesmente o quê? Deixa eu até comentar isso aqui. Eu quero simplesmente que ele dê a mensagem de sucesso. Então, eu vou comentar aqui sucesso também. Eu quero que ele dê a mensagem de sucesso, aquela que some, ou seja, que aparece e some, e que a modal suma. Então, aqui, ao invés de utilizar dessa forma, eu vou vir aqui, obviamente, né, utilizar o nosso helpers, nosso JSON, como eu falei, a chave aqui eu vou colocar sucesso, ou o que você quiser, e aí aqui sim eu vou colocar então a mensagem de e-mail enviado com sucesso. É só disso que eu preciso.
Então, quando o e-mail foi enviado, sucesso. Beleza, vou salvar aqui, já tem o meu retorno. Então aqui, se a gente vir aqui, a gente tem nossa validação, obviamente. Caso tudo tenha dado certo, enviar mensagem, aguarde, ele está enviando a requisição lá, então entrando em contato com o nosso servidor, ó, beleza, e-mail enviado com sucesso. Só que o que eu quero que aconteça também? Eu preciso fechar essa janela modal sozinha. Então, se você já percebeu, quando tem o sucesso, deixa eu voltar aqui no nosso JSON, como eu falei também na aula anterior, aqui a gente pode fazer tantas quantas validações a gente quiser, de acordo com o que a gente está desenvolvendo ali na janela, no nosso projeto. Então, nesse caso, eu quero sumir com a minha janela modal. Qual modal? A contato modal. Então, aqui eu simplesmente vou selecionar ela, então, dólar, e aí, entre aspas simples ou duplas, você vai pegar lá o ID do modal. Então, no nosso caso aqui, rodapé, eu dei o nome ali de, deixa eu vir aqui em cima. Então, contato modal, isso aqui, você vai lá, percebe que eu estou dentro, sucesso aqui, tá? Então, peguei aqui, ó, e aqui, como a gente está trabalhando com um ID, a gente não pode esquecer de colocar a tralha aqui. Então, se fosse uma classe, eu poderia até criar uma classe e colocar o ponto, mas no caso, está utilizando a tralha contato modal. E aí, aqui eu vou colocar ponto e vou colocar modal, ou seja, escrever aqui modal, e entre parênteses, entre aspas simples ou duplas, você colocar a ação que você quer. No meu caso, read, ou seja, eu quero desaparecer ali com essa modal. Então, quero dar um read ali. Vou salvar aqui então. Vamos lá testar o nosso projeto. Vou preenchê-lo aqui rapidamente, enviar mensagem. E perceba que bacana, ele ao completar lá, né, o sucesso, ele mostrou a mensagem enviada com sucesso e sumiu com o meu modal, que era isso que eu queria. No entanto, você pode se deparar com o seguinte, não digo erro, né? É uma ação natural. Que é o quê? Quando você estiver no mesma página, no nosso caso aqui, a gente simplesmente ocultou o nosso formulário. E aí, quando você clicar de novo, por exemplo, em Fale Conosco, ó, você vai ver que ele vai estar preenchido exatamente como estava. E muitas vezes isso não é interessante, né? Às vezes você quer fazer alguma ação, como eu falei, mudar os campos, deixar ocultar algum campo, fazer alguma coisa, ou exibir a mensagem de alguma forma diferente, ou simplesmente resetar esses campos, que é o que eu costumo fazer. Então, para a gente resetar isso aqui, ou seja, todos os campos, basta a gente voltar aqui no nosso código. Então, deixa eu colocar aqui acima, e aqui eu vou selecionar, então aqui, ó, com jQuery, vou selecionar o meu formulário, então aqui, ó, ponto, formulário, ou seja, o formulário mesmo que eu quero fazer a nossa ação, caso do rodapé aqui, nosso form, tá aqui, ó, formulário, que é uma classe. Então, como é uma classe, eu venho aqui e coloco ponto, diferente do ID aqui. E aí eu vou selecionar todos os índices, que aqui a gente tem que colocar zero aqui, senão você vai ter um erro. E você vem aqui, ó, ponto, reset. Simplesmente isso, reset. Como é a função parênteses ali, ponto e vírgula. E aí você pode salvar aqui, voltando lá para testar novamente. Vou preencher aqui novamente, clicando em enviar mensagem. E clicando novamente aqui em Fale Conosco, você percebe que ele resetou aqui todos os campos. Então lembre-se, ali no sucesso, como eu falei, você pode aplicar tantas quantas ações você quiser para o formulário, para a página que você estiver ali tendo a interação, tá? Não precisa ser só na modal, lembre-se, é um retorno que você pode utilizar na página estática qualquer. E aí, aqui em relação à modal, né, tem uma série de opções, depois vocês exploram aqui. Então tem modal para você, jeito, né, de você deixar ele centralizado. Então aqui, ó, quer deixar no centro da tela? Tá aqui. Tem como você deixar ela estática também, usar em grid, o que mais tem opção aqui. Então você pode só copiar e colar e deixar realmente do jeito que você quiser. Já tem os tamanhos também, então grande, pequena, média. Tem as opções para você, quando você clicar aqui do lado, não fechar ela. Dependendo do tipo do formulário, isso é interessante. Então, quando você clicar do lado, ela não desaparece. Ela só vai desaparecer aqui quando você clicar realmente no close ou no botão fechar. Então, em alguns momentos, isso pode ser extremamente interessante. Tudo bem? Então, espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.